O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou na segunda-feira os que mantêm reféns no Oriente Médio como um poder de fogo americano sem precedentes se eles não forem libertados até que ele tome posse em 20 de janeiro. Por óbvio, né? Antes, Trump não consegue fazer absolutamente nada. Trump fez uma ameaça semelhante pela primeira vez como um candidato presidencial na Convenção Nacional Republicana em julho. Mas o último aviso, publicado no Truth Social, veio 2 dias depois que o Hamas divulgou um vídeo de propaganda mostrando o refém americano-israelense Edan Alexander implorando ao presidente eleito para garantir sua libertação. A declaração também veio horas depois que a IDF revelou que outro refém americano-israelense, Omer Neutra, foi morto durante o ataque do Hamas em 7 de outubro e que seu corpo está sendo mantido em Gaza. Acreditava-se que Neutra estava vivo, em cativeiro. Todo mundo está falando sobre os reféns que estão sendo mantidos de forma tão violenta, desumana e contra a vontade do mundo inteiro no Oriente Médio. Mas é tudo conversa e nenhuma ação. Trump escreveu no Truth Social, sem mencionar Israel ou o grupo terrorista palestino pelo nome. Por favor, que a verdade sirva para representar que se os reféns não forem libertados antes do dia 20 de janeiro de 2025, a data em que orgulhosamente assumo o cargo de presidente dos Estados Unidos, haverá todo o inferno a pagar no Oriente Médio e para aqueles no comando que perpetraram essas atrocidades contra a humanidade. Os responsáveis serão atingidos mais duramente do que qualquer um foi atingido na longa e célebre história dos Estados Unidos da América. Libertem os reféns agora, acrescentou Trump. Ele pediu a libertação dos reféns diversas vezes durante sua campanha presidencial, mas também fez questão de insistir para que a maioria dos reféns não estivesse mais viva. Segundo relatos, ele foi pego de surpresa quando o presidente Isaac Herzog lhe disse em uma ligação no final do mês passado que a inteligência israelense avalia que metade dos reféns que ainda estão em Gaza estão vivos. Tá aí, então, a retórica de Trump, que não é uma retórica vazia, Shemuel. Não. E o Oriente Médio, leia-se aí os terroristas, sabem muito bem disso. Trump não brinca em serviço. Ele não vai simplesmente ficar apenas no microfone, né? Ele vai mandar uma força especial e lançar uma chuva de fogo que não será menos nociva que a presença israelense na faixa de Gaza. Exatamente. Então acabou, né, a retórica de que pode voltar. As mãos israelenses são amarradas pelas sanções, pelas constantes sanções de um Congresso democrata, um Congresso, o Congresso constituído pela liderança da que disputou a presidência nos Estados Unidos, conhecido como a bancada intifada. Ou seja, todas as sanções que Israel sofreu do envio de armas para perseguir os terroristas na faixa de Gaza e também no sul do Líbano, o congelamento, né, dessas sanções congressistas, de todos esses esforços, porque como que o Biden ilude o eleitor norte-americano? Ele mobiliza todas as suas defesas de todas as potenciais ameaças de que Israel passa a sofrer pela liderança do Irã, a liderança dos grupos terroristas, digo eu, né? Não uma liderança regional, porque ela foi desbancada da pretensão do Irã a partir das 2 invasões israelenses no espaço aéreo iraniano, de que destruiu toda a sua força de defesa. Foram destruídas e eliminadas por Israel. Agora, as defesas mandadas pelo governo Biden a Israel amarre as mãos israelenses e se eles precisarem de ajuda, nós mesmos defenderemos, mas não envie armas e dificulte a missão e o papel que Israel tem na perseguição desses terroristas e mande mais recurso para o Hamas e o Hezbollah, né? Essa é a real da política Biden, que está há alguns dias para terminar, e aí a promessa de uma transição, de um olhar
E aí são os valores que o Shimon muito bem descreveu aqui, de um governo para o outro. As visões de mundos em que as economias, né, o mundo, esse globalismo desenfreado permitiu espaço para que grupos como o liderados pelo Irã tivesse toda essa repercussão no decorrer dos últimos 14 meses do cenário que fomos arrolados, né, como judeus e também como Estado. E aí, essa promessa, pessoal, essa promessa do governo Trump vai mostrar, né, de que esses congelamentos de todas as aprovações liberadas pela liderança do Congresso, Kamala Harris, ela será congelada e aí a intervenção virá da forma mais violenta contra esses grupos que conseguiram arrastar, inclusive, a reputação norte-americana num governo tão fraco, né, e vazio que foi esse governo Biden.